E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta. Olha só, agora vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre a estrutura da pesquisa quantitativa e qualitativa. Então, antes de a gente começar, já aviso, abra logo o seu caderno aí, anote aí os principais itens, para daqui a pouco a gente fazer nossos exercícios. Dá uma olhada lá na tela. Então aqui, pessoal, na aula 33.2, que são Atualidades Científicas, parte 1, nós estamos falando sobre a estrutura, atual, a estrutura de um formato de pesquisa qualitativo, os objetivos dessas pesquisas qualitativas e como também de tanto existem pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas e ainda a pesquisa quantitativa e qualitativa, que são designadas como quanti-quali. Então vamos dar uma olhada? Olha só, vamos passar aqui, voltar lá ao slide, só para a gente ter um parâmetro, pelo menos da introdução, que é um ponto-chave, de pesquisas, quando a gente fala o que é uma pesquisa qualitativa. Então, nas pesquisas qualitativas, o objetivo é desenvolver, tanto o final, se você for realizar uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, mas a diferença é o processo de como você pode mensurar os dados adquiridos durante o processo de obtenção. A pesquisa qualitativa é uma metodologia de pesquisa menos estruturada. É usada para a obtenção de informações mais profundas sobre a motivação e o raciocínio de uma determinada pessoa. Então a gente pode colocar aqui, que tantas entrevistas quanti, mas as entrevistas quali, ela tem etapas. Nós vimos que tem entrevistas, estudo de caso, opiniões, de especialistas para dar um suporte sobre determinado assunto. Realização de grupos focais e pesquisas também empíricas. E aí elas têm etapas. Mas, prof, nós vimos também sobre a estrutura da pesquisa quantitativa. A estrutura da pesquisa quantitativa, você consegue extrair, obter informações através de análise. Você tem um padrão a ser comparado. Qual foi o exemplo que eu dei na aula sobre quantitativo? Análise de solo. Quando nós estamos realizando uma análise de solo, nós queremos saber qual é o objetivo geral da análise de solo. É saber se aquele solo pode receber determinada cultura. Ou cultura para fazer silagem e alimentar o gado. Aí aquele solo tem que receber quem? Milho, soja, capim-elefante, ou então o capim... Como é que eu falei, meu Deus? Tem um capim-elefante, sorgo, soja, gramíneas. E aí tem que saber os valores nutricionais dessas culturas. E se o solo tem esses valores? Determinadas culturas não suportam solos ácidos, solos básicos. E a gente tem tabelas para verificar o quanto um solo é ácido, o quanto um solo é baixo. Básico, quer dizer. E aí, nós utilizamos da calagem, da gessagem, para colocar aquele solo numa estrutura físico-química para poder receber aquele determinado plantio. Então, as pesquisas quantitativas requerem uma análise de dados mais trabalhadas, elaboradas, não ficam no campo da subjetividade. E aqui nós mostramos, quais são as características que envolvem tanto uma pesquisa quanti quanto uma pesquisa qualitativa, em 4 etapas, sobre os seus objetivos de obter uma análise fidedigna dos resultados observados. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui, então, essa revisão. Vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu volto para corrigir junto com vocês, ok? Até mais! Muito bem, meus queridos, voltamos
Antes de começar, então, as correções, vamos sempre estar esclarecendo aqui para vocês. Vou mostrar a pergunta, vou fazer a leitura, a gente mostra a resposta, né? E, ó, não se preocupe, não precisa estar igual, idêntico ao que está escrito aqui, não. É importante ter algumas palavras, aí muitas vezes você não usou aquela palavra, aquele termo técnico, mas você descreveu esse termo técnico, está correto do mesmo jeito, tá bom? E aí quando o tio estiver lendo e explicando, se tiver a necessidade, eu volto lá no slide, tá bom? Para a gente poder fazer essa interação e esclarecer. Aqui não é somente para a gente mostrar a pergunta, a resposta, mas aí se ficou alguma dúvida, a gente volta lá no slide para tirar as dúvidas, ok? Então, dá uma olhadinha lá na tela, meus queridos, vamos lá. Então, pronto, a gente tinha parado aí, não foi? Nós já vimos parado aí no nosso bate-bola, jogo rápido. Então, vamos agora fazer as correções das atividades. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Olha só. Costuma-se considerar técnicas qualitativas todas aquelas diferentes à pesquisa estatística e ao experimento científico, aquilo que precisa levar ao laboratório, viu, meus queridos? Quando a gente fala assim, que costuma-se considerar técnicas qualitativas, na grande maioria não se vai ao laboratório, não faz análise, não faz nenhuma reação. Faz o quê, professor? Faz entrevistas. Essa entrevista pode ser aberta, fechada, é um questionário. E esse questionário a gente envia ou para o indivíduo, uma pessoa específica, ou para um grupo, né, de pessoas, ou técnicas, né, que são observadas para participantes ou grupos focais. Desta forma, qual o objetivo final deste tipo de pesquisa? Em resumo, qual o objetivo final de uma pesquisa que a gente coloca aí como estrutural qualitativa? Aqui, ó, o objetivo é desenvolver um entendimento profundo de um assunto, questão ou problema, da perspectiva do indivíduo. Então, a gente é avaliar, primeiramente, o indivíduo e depois você faz pelo coletivo. Porque muitas vezes você mora em um bairro, em uma comunidade, mas aquele bairro ou aquela comunidade, os indivíduos têm percepções diferentes de uma determinada situação, de uma determinada problematização que afeta o todo. Então, a qualitativa é como se fosse uma linha da psicologia, a gestáltica. Para entender o todo, você primeiro tem que entender as partes. Se eu moro numa comunidade ribeirinha, para entender as problematizações de uma comunidade ribeirinha, eu tenho que entender o indivíduo, individualmente cada um, as particularidades de cada um, para compreender o todo, o social dentro daquela comunidade. Um bairro, se nós voltarmos então aqui para a zona urbana, as questões, né, de conflitos sociais em determinados bairros, então se você entender o individual, as particularidades, tanto na área da saúde, educação, na área de infraestrutura, saneamento básico, entendendo as particularidades. Não só, pessoal, né, do indivíduo em relação às relações sociais, mas do indivíduo em relação ao ambiente onde ele está. A participação, o envolvimento dele na manutenção daquele ambiente. Então, de forma geral, né, o objetivo final é a perspectiva individual para depois compreender o todo. Tá? Ok, prof. Vamos então lá para a segunda questão. Qual o objetivo de uma pesquisa quantitativa? Aqui, ó, resposta. Tem o objetivo de verificar estatisticamente uma hipótese a partir da coleta de dados concretos
E esses dados concretos aí, pessoal que está na resposta, são dados concretos quantificáveis, né? O que é quantificáveis, professor? É quando você pode... Ele tem uma mensuração, um valor. E esse valor, esse quantificável, esse valor tem uma determinada... Ele é significativo. Ele tem que ser significativo. Ou que vai implicar o porquê está acontecendo determinada situação, ou implica o porquê não está acontecendo o que deveria acontecer. Calma aí que eu já falo sobre isso. Então, o objetivo da pesquisa quantitativa é verificar estatisticamente hipóteses. Lembra que a gente falou nas outras aulas sobre hipóteses, né? Sobre o processo de coleta. E esses números, eles têm que ser mensuráveis. Isso quer dizer que um dos aspectos mais importantes para se desenvolver uma boa pesquisa quantitativa é definir pela amostragem. Então vamos lá, resumindo. Quando eu estava dando um exemplo para vocês. Uma hipótese, se você estiver fazendo, vamos lá, a criação de caprinos. E é observado, né, uma hipótese. Se determinado pasto vai contribuir com a diminuição do tempo de engorda dos caprinos num sistema extensivo de criação. Com isso é a hipótese. E como eu vou mensurar essa hipótese? É verificar as necessidades nutricionais do animal e realizar a amostragem, a coleta de diversas gramíneas ou leguminosas, é o mesmo, diversas gramíneas ou leguminosas que você pode utilizar na alimentação de caprinos correspondente às necessidades nutricionais. Para isso, a gente tem que fazer uma análise, por exemplo, sorgo, capim-elefante, soja, milho. Qual seria o melhor material a ser utilizado, a quantidade de nutrientes que eles têm para conseguir aumentar a digestibilidade desse animal no pasto em menor tempo. E também fazer uma análise do solo para ver se determinado vegetal consegue se desenvolver na estrutura química, físico-química daquele solo. Então, para eu ter o resultado, a resposta desses dados, eu tenho que levar amostras para onde? Para o laboratório e fazer análise. Verificar se determinado material volumoso que é utilizado na alimentação daquele animal corresponde às suas necessidades nutricionais, de forma que ocorra, então, um processo de menor tempo dentro do período de terminação. Aí sim, eu consigo quantificar, porque existem padrões que nós comparamos para depois colocar em uma tabela e ver se o que eu consigo observar é o esperado dentro de um processo de sistema extensivo de criação. Vamos então para a próxima? Aqui. Descreva as características gerais de uma abordagem na pesquisa quantitativa e qualitativa. Então aqui, pessoal, é descrever, né? A gente pode descrever ou citar. Quando a gente fala sobre quanti e quali, nós vimos que a primeira estava envolvida qualitativa, a segunda quantitativa, e agora descrever as características quando a gente vê uma abordagem quanti-quali. Quanti-quali é quando eu tenho, em uma só pesquisa,
amostras que são formuladas, amostras que a gente obtém por formulação de questionários e outras que são levadas a um laboratório para fazer determinadas análises e obter um resultado mensurável. Então, quais são essas características, professor? Aí, pessoal, primeiro, busca descrever significados que são considerados como inerentes aos objetos e atos. Por isso, é definida como objetiva. Tem como característica permitir uma abordagem focalizada, pontual e estruturada, utilizando-se de dados quantitativos. Terceiro, a coleta de dados quantitativos se realiza através da obtenção de respostas estruturadas. Quarto, as técnicas de análise são dedutivas, isto é, partem do geral para particular e são orientadas pelos resultados. Os resultados são generalizáveis. Então, nós temos aí quatro características, tá? Que a gente pode resumir somente na quantitativa. E na qualitativa, professor? Aqui, ó, na qualitativa, busca descrever os significados que são socialmente construídos e, por isso, é definida como subjetiva. Outra característica da qualitativa, tem características não estruturadas, é rica em contexto e enfatiza as interações. Claro, primeiro se obtém as respostas individuais e essas interações do todo. Terceira característica da qualitativa, através da coleta de dados qualitativos, obtém-se respostas que são semi-estruturadas ou não estruturadas, quer dizer, não tem uma lógica cada pergunta, não é uma sequencial. As técnicas de análise são indutivas, orientadas pelo processo e pelos resultados não generalizáveis. Então, aqui a gente viu as características, né, a resposta da qualitativa e da quantitativa. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a nossa revisão, né, correção, a gente faz uma correção das atividades e aproveita e já faz uma revisão do que nós vimos sobre pesquisas quantitativas e qualitativas. Guardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.